Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Em entrevista à rádio TFM do Paraná, o presidente Lula voltou a falar sobre o impasse político na Venezuela. Ao ser questionado se reconhecia o resultado eleitoral, pela primeira vez, Lula disse explicitamente: Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Mais de 2 semanas se passaram desde que Nicolás Maduro foi proclamado reeleito na Venezuela. Até agora, oposição e boa parte da comunidade internacional não reconhecem o resultado. E o Brasil tem se colocado como uma espécie de mediador para encontrar uma solução pacífica. Nesta quinta-feira, também pela primeira vez, Lula falou sobre a possibilidade de novas eleições. O Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, olheiros do mundo inteiro para vir. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a proposta de novas eleições na Venezuela. Qual é a viabilidade de uma nova votação e quais são as dificuldades de se chegar a uma solução para a crise política depois de Maduro se autoproclamar reeleito em uma eleição contestada? Neste episódio, eu converso com Brian Winter, analista político e editor-chefe da revista America's Quarterly. Sexta-feira, 16 de agosto. Brian, eu quero começar falando de 2 frases do presidente Lula com você. Uma foi 2 dias depois da eleição na Venezuela, e nesse caso o presidente brasileiro disse o seguinte, que não via nada de anormal ou assustador no processo eleitoral venezuelano. Corta para quinta-feira, que é a mesma quinta-feira em que a gente grava esse episódio, e ao ser questionado se reconhecia Maduro como presidente eleito, Lula disse que não, que ainda não. Como é que você avalia essa declaração de agora? Para você, houve alguma mudança de lá para cá? Porque o teor das declarações é bastante diferente uma da outra, né? Veja, Natuza, eu estou há mais de 20 anos tentando acompanhar o presidente Lula. Acho que os dois somos lulólogos, não sei se essa palavra existe em português ou não, mas às vezes não é fácil, mas eu vejo uma certa consistência na posição brasileira ao longo dessas 2 semanas, que é de não reconhecer o fraude do Nicolás Maduro e de manter certa pressão sobre o regime venezuelano, a ditadura venezuelana, ao não aceitar o resultado que eles apresentaram. Houve um processo eleitoral. Eu tinha 2 pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Eu não sei se essa fala inicial do Lula, se ele estava falando que a eleição foi normal ou se o processo de resolver a discordância dos resultados era uma coisa normal. Eu entendo que a política exterior também sempre é uma extensão da política doméstica. E o Lula está tentando também dialogar com o seu partido, né? Que apoiou sim, o PT sim apoiou o Maduro nessa questão. Quando a gente conversa com ministros próximos do presidente Lula, eles estão desesperados, porque eles percebem que a popularidade do Lula
está sofrendo um abalo. Se já sofreu ano passado, quando ele avalizou e recolocou Maduro aqui no cenário da América do Sul, como um estadista, reconhecendo democracia na Venezuela quando não existia, isso arranhou a popularidade do Lula. Mas, novamente, o importante aqui é que eu vejo o Lula, para surpresa de muitos, agindo de certa boa fé, que é uma mensagem que eu estou tentando transmitir nesses dias para amigos americanos, venezuelanos, chilenos, argentinos. Todos têm curiosidade perguntas sobre a posição do Lula. Eu vejo um governo agindo de boa fé, tentando procurar uma certa pacificação na Venezuela. Vamos ver se dá certo ou não, mas acho que essa é a intenção. Eu vejo dois cenários distintos, tá? Não necessariamente antagônicos. Um cenário é o que a diplomacia, as mensagens da diplomacia brasileira, que não são contrárias às mensagens do Lula, porque afinal de contas não faria sentido o presidente determinar uma coisa para fora e outra coisa para diplomacia. Mas acho que o Lula está menos paciente com Maduro. Isso eu ouvi de um próximo assessor presidencial na data de hoje. Olha, Lula está ficando impaciente. Então, ainda que na diplomacia as coisas pareçam consistentes, e eu não discordo de você nessa avaliação, eu acho que no tom da fala, aí eu vejo uma diferença, assim, da declaração quase benevolente, mesmo que ele estivesse analisando o dia da eleição, que transcorreu normalmente, sem grandes incidentes. O que veio de confusão veio depois, né, ao se autoproclamar vencedor e as atas não terem aparecido até agora. Veja, Natuza, você sempre tem as melhores fontes, desde os tempos que a gente trabalhava juntos. Mas, veja, eu acho que todos estão com o mesmo problema. Que temos um regime venezuelano que está cada vez mais repressivo, que não tem intenção alguma de abrir mão do poder. E países da região da América Latina, como o Brasil, como a Colômbia, estão tentando ajudar, né? Eu não sei, e aqui é uma questão importante, eu não sei se o governo brasileiro quer estabilidade na Venezuela ou se quer democracia. Mas eu também reconheço que o Lula poderia facilmente ter reconhecido o fraude do Maduro o dia seguinte, como a China fez, como a Cuba fez, como a Bolívia fez. E ele não quis, acho que por uma mistura de coisas. Eu acho que, basicamente, as ações do Maduro, o fraude do Maduro, foi demais para o Lula. Também tem o fator doméstico, que o Brasil também é um país onde a Venezuela, onde o Maduro é muito impopular, onde também tem um questionamento do processo eleitoral que veio da última eleição, totalmente diferente na minha avaliação. Mas, infelizmente, os caminhos disponíveis, os caminhos abertos para tentar procurar uma solução na Venezuela são poucas. Quando um governo vai por esse caminho, o caminho da Nicarágua, o caminho da Cuba, de fazer uma repressão ainda mais forte do que existia antes da eleição, quando uma ditadura tem a vontade de ignorar a economia para garantir a sua própria sobrevivência e também de exportar gente, como já fez, lembrando que 8 milhões de venezuelanos já foram embora nos últimos 6 anos e agora parece que os números estão crescendo de novo. Quando uma ditadura tem a vontade de assumir esses custos, quando não se importa nada, não liga nada com a opinião internacional, são poucas as opções. Essa estratégia do Lula, o que eu chamo a estratégia brasileira, é de procurar diálogo. Mas não sabemos se vai funcionar melhor do que a estratégia americana, a estratégia de máxima pressão dos últimos anos.
Brian, eu também quero te ouvir sobre um outro ponto levantado por Lula pela primeira vez publicamente. Já tinha isso circulando, já havia circulado essa hipótese internamente no governo, mas da boca do Lula a gente ouviu agora, defendendo a possibilidade de uma nova eleição, mas dentro de outros parâmetros, com mais observadores internacionais, com todos os partidos sentados juntos numa espécie de comitê, com uma vigilância maior dessas eleições e com as candidaturas não sendo barradas, né? Porque algumas foram. Dito isso, você considera factível a realização de novas eleições dentro desses moldes? Natuza, eu também reconheço a diferença nessa postura do Lula agora. O que ele está apoiando agora não é chapa branca para o Nicolás Maduro, de ter observadores internacionais independentes. Isso não é o que o Maduro quer. Também não é o que a oposição quer. A Maria Corina Machado, líder da oposição, já anunciou que ter uma segunda eleição seria um insulto para o povo venezuelano, que já votou uma vez, que já, na opinião dela, já deu sua preferência. Ela falou, e o quê? Se o regime não gostar da segunda eleição, vai para uma terceira, para uma quarta? Ao mesmo tempo, nessas situações tão difíceis e assimétricas, porque é o Maduro que tem a força, ele que tem o exército, ele que tem o monopólio da força nessa situação. Em algum momento, as duas partes vão ter que fazer algo que não querem fazer. Eu não sei se esse eventual cenário seria uma segunda eleição com a presença de observadores independentes. Mas se houver uma solução negociada, vai ser mais ou menos por aí, vai ser algo que vai incomodar todo mundo. Então, eu não descartaria ainda essa possibilidade, embora a oposição já falou que não quer. O Maduro também, inclusive, disse que não quer, né, essa ideia. Não foi nem só a oposição. O Maduro também acha que não é uma boa, porque ele não quer gente de fora ali observando para que não achem coisa errada dele, inclusive no dia da votação, né? Venezuela tiene soberanía, es un país independiente. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Talvez seja um bom sinal, que as duas partes não gostam da ideia, mas vamos ver. Eu sou bastante pessimista, acho que já está claro, sobre a possibilidade de uma solução aqui. Essa estratégia de agora é muito diferente da estratégia do 2019 e 2020, quando houve vários países, entre eles Estados Unidos com o governo Trump, Brasil com o governo do Jair Bolsonaro, que reconheceram o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, que também optaram por sanções massivas setorais. Também houve sempre a ameaça absurda, no meu entendimento, de uma possível invasão militar por parte dos Estados Unidos para afastar o Maduro. Isso nunca ia acontecer, mas muita gente brincou com essa ideia na época. E agora a estratégia é outra. Novamente, é a estratégia menos americana e mais brasileira, de negociar. Isso também é frustrante, Natuza, porque como é possível negociar no momento quando houve mais de 2.000 prisões desde essas eleições, usando os números do mesmo Maduro? Ele nem está escondendo isso. O que é interessante é que o governo Biden também está deixando o Brasil, deixando um certo espaço para o Brasil assumir a liderança com essa questão. E a mesma oposição venezuelana. A Maria Corina Machado já deu elogios para a posição do Lula e do presidente Petro, o presidente da Colômbia, né? Ela não está apoiando cada ideia, cada tática que o Lula menciona, mas também, por enquanto, pelo menos, tem a disposição de tentar essa estratégia mais
mais de negociar, porque a estratégia da confrontação dos últimos anos claramente não deu certo e, inclusive, produz efeitos colaterais como a piora na economia venezuelana. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Brian. Você mencionou a posição americana, né? 4 dias depois das eleições na Venezuela, o governo americano divulgou uma nota reconhecendo a vitória do Edmundo González, sem dizer que ele era o novo presidente. Agora, os Estados Unidos adotou uma postura de defender que os países da América Latina, e me parece que os Estados Unidos entendem que o Brasil está nessa liderança, porque de fato está, que esses países buscassem uma solução. Explica pra gente, Brian, por que essa posição é importante e por que ela difere da posição americana em relação ao Juan Guaidó que você acabou de mencionar? Eu acho que tem uma postura de aprender um pouco dos erros dos últimos anos. Reconhecer o Juan Guaidó, veja, não era só uma estratégia americana, era também, teve o apoio de vários governos da América Latina, governos da União Europeia, inclusive a Canadá, do Justin Trudeau, que é de esquerda, né? Ou seja, houve um certo consenso naquele momento. Só que não deu certo, claramente. Aqui estamos ainda com o Maduro como presidente, como ditador, né? E, inclusive, dificultou o diálogo. Houve embaixadas paralelas e um monte de distorções, né? Inclusive, tenho amigos da oposição venezuelana que agora são críticos daquela experiência. Também com as sanções. A ideia é tentar de não assumir posições de confrontação e de deixar que o líder, ou um dos líderes do hemisfério, que é o Brasil, mas tem também a Colômbia, que tem uma história interessante e que tem também mais de 3 milhões de venezuelanos já assimilados na sua população nos últimos anos, de deixar, entre aspas, eles assumirem um protagonismo por enquanto. Brasil, México e Colômbia têm solicitado que as autoridades publiquem os documentos originais por mesa de votação e têm defendido uma solução institucional. Mas os dados que comprovariam a vitória de um dos 2 candidatos ainda não foram disponibilizados pelo CNE. Eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. E aqui eu concordo com a postura brasileira de continuar negociando, de manter a porta aberta, com a esperança de que as condições dentro da Venezuela mudarem para, eventualmente, poder fazer um papel construtivo. Eu acho que, basicamente, essa é a posição brasileira. É talvez uma visão, entre outras coisas, mais realistas sobre o que o mundo pode fazer de fora. Mas vamos falar das condições internas. Eu acho que o mais importante, o que realmente tem a possibilidade de mudar a situação na Venezuela, é uma pressão massiva e permanente por parte do povo venezuelano, que votou massivamente pela oposição, né? Segundo tudo parece indicar isso. Mas teria que ser pacífico, porque se for uma coisa violenta, acho que claramente de novo, é a ditadura que tem a vantagem, porque são eles que têm a grande maioria das armas e do aparelho repressivo. E também é fácil falar, a oposição venezuelana tem que manter uma mobilização por parte do povo e manter o povo coeso nas ruas. É muito fácil falar isso no momento quando a repressão é enorme, né? É uma coisa que já existia na Venezuela, mas agora é muito mais ainda. O autocrata venezuelano Nicolás Maduro disparou nova artilharia verbal contra as redes sociais que têm sido usadas pela oposição para contestar o resultado da eleição de 28 de julho que reelegeu Maduro.
Desta vez, o alvo foi a rede social chinesa TikTok. Maduro disse: o TikTok acaba de me tirar do ar e me tirou a possibilidade de transmitir até 19 de agosto. Maduro disse ainda que o TikTok é composto por, abre aspas, bandidos e imorais, fecha aspas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a repressão digital implementada pelo regime venezuelano. Maduro já convocou os venezuelanos a abandonar o WhatsApp e proibiu a rede por 10 dias. Cerceando agora acesso à internet, tentando fechar redes sociais, tentando ali controlar o fluxo da informação internamente. Isso é uma péssima sinalização para quem ainda acredita que seja possível chegar a uma solução negociada. Tem novamente, mais de 2.000 novos presos políticos. Tem gente que sendo parado na rua para mostrar o celular, e se eles encontram inclusive um meme da oposição, você corre o risco de ser preso. E tem que ter certa consciência dessas coisas, das dificuldades. Eu estou aqui nos Estados Unidos, numa situação confortável. É fácil falar, o povo venezuelano tem que estar nas ruas para pressionar. É muito difícil fazer. E por isso eu sou bastante pessimista sobre as possibilidades de uma mudança boa, né? Uma transição democrática na Venezuela, que é uma coisa que eu gostaria de ver. Muito sensato o que você está dizendo, e eu adicionaria o fato de ser uma população que passa fome, né? Uma parcela enorme da população passa por muita dificuldade financeira. Eu queria perguntar para você, Brian, sobre uma reportagem do Wall Street Journal que afirmou que os Estados Unidos estão negociando uma anistia para o Maduro deixar a presidência. É claro que o governo americano nega. Sendo verdade, o governo negaria, qualquer governo negaria, porque não deixaria que isso ficasse exposto, porque poderia atrapalhar, inclusive, essas negociações. Mas, para você, o quanto desse acordo, desse tipo de acordo, é viável e se você enxerga, de fato, que uma negociação de anistia poderia mudar a cabeça do Maduro? Todos reconhecem a importância, a necessidade de um acordo de anistia para o governo Maduro, eventualmente, talvez, deixar o poder. Porque o grande medo, não só do Maduro, sino de todo esse círculo militar e civil que está no seu entorno, o medo deles não é só perder o poder, senão acabar na prisão. E não só qualquer prisão, mas uma prisão federal de alta segurança nos Estados Unidos. Esse é o grande medo deles. E é factível. Houve uma decisão judicial há 4 anos que implicava o Maduro e mais uma dúzia de pessoas no narcotráfico. Tem uma ordem de detenção, de prisão sobre eles. E isso nem falar dos crimes contra os direitos humanos, a tortura, a repressão e tudo nos últimos anos. Eles têm clara consciência disso e a oposição venezuelana também entende que sem um acordo, uma anistia, qualquer transição seria quase impossível. O governo americano está em conversas secretas com Nicolás Maduro, na Venezuela, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. A reportagem afirma que o Departamento de Justiça americano está disposto a conceder anistia ao presidente venezuelano e também a seus principais aliados, caso ele deixe a presidência da Venezuela. Uma das fontes do jornal disse que Maduro se recusou a discutir acordos em que teria que deixar o cargo e que, por enquanto, a posição de Maduro não mudou. Segundo o jornal, os Estados Unidos também ofereceram um perdão aos principais generais do regime se Maduro concordar em renunciar antes de janeiro. O ditador venezuelano e outras figuras importantes do regime foram acusadas nos Estados Unidos de conspirar para inundar o país com cocaína. Mas, na prática, é difícil, é uma coisa quase inédita. Não sabemos como funcionaria, porque uma vez que você tem uma decisão judicial desse tipo, é complicado esvaziar essa decisão. E também dar garantias. Novamente, estamos falando de um grupo enorme de pessoas, não é só o Maduro e o Diosdado Cabello, que é o chefe do Congresso e interlocutor do regime. Estamos falando de um grupo enorme de pessoas que querem receber proteção.
Você escreveu que a abordagem do Brasil e da Colômbia sobre a Venezuela é a mais realista. Você também escreveu que qualquer mudança tem que ser de dentro para fora e que não funcionará qualquer solução imposta. Como você disse um pouco antes, que acha bastante difícil que haja uma solução, mas não descarta essa solução, estou entendendo que a única possibilidade é essa sobre a qual você escreveu. Tá certo a minha interpretação? Eu acho que se houver uma solução, vai começar com uma grande resistência por parte do povo venezuelano, ocupando ruas, talvez prédios e tal, mas novamente quero ser realista sobre essa questão. É muito difícil fazer isso num momento de repressão tão grande. Brian Winter, muito obrigada, meu amigo. Bom te ouvir de novo aqui no assunto. Até a próxima, que vai ser em breve. Obrigado, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.